Helder, quais as melhores práticas para acessar serviços remotos com estabilidade? Ótima pergunta. Vou responder ela do ponto de vista do contexto de Java e do contexto do caso que eu costumo falar aqui, que é Quarkus, Jakarta e etc. Tá bom? Então, não vou envolver outras tecnologias relacionadas a isso. Então, vamos lá. Acessar um serviço remoto. Então, eu vou supor aqui que eu tenho minha aplicação e eu preciso acessar algum microserviço, alguma API, alguma coisa que está remota. Então, como é que a gente faz isso de forma estável, de forma confiável, de forma escalável, de forma com disponibilidade? Então, eu vou assumir aqui que eu tenho um endpoint REST, tá, do meu lado aqui, que está servindo o meu cliente, e esse meu endpoint, em algum momento, ele precisa acessar um outro serviço. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai estabelecer o acesso a esse outro serviço com um negócio chamado REST Client. Tá? Então, que é uma API, inclusive, que existe no MicroProfile, eu instancio um REST Client. Como é que eu faço isso? O REST Client, a implementação dele é através de uma interface. Eu registro essa interface, informo para ela o endereço desse meu serviço remoto e aí ela estabelece essa conexão. Eu vou falar quais métodos desse serviço remoto que eu vou acessar e aí eu estabeleço isso. O acesso em si ele é bem isso mesmo, tá? Eu estabeleço a interface e aí eu tenho o registro dela, ela começa a fazer parte do meu contexto, né? Então se você estiver usando CDI, você vai ter a possibilidade de injetar essa dependência onde você precisar usar ela. E aí, digamos que eu estou lá com o meu endpoint, eu vou injetar lá e vou acessar e vou conseguir vou conseguir usar o método que eu quero utilizar. Agora, para fazer isso direito, para fazer isso com disponibilidade, com escalabilidade, com confiabilidade, eu posso me fazer valer de uma outra API interessante do MicroProfile, que é a API de Fault Tolerance. Então, a API de Fault Tolerance vai me dar um monte de recursos para eu melhorar esse acesso remoto, já que quando eu falo de acesso remoto a um outro serviço, eu tenho que lidar com eventuais instabilidades de rede, com eventuais problemas de performance mesmo, pode ser que esse serviço está demorando, pode ser que esse serviço não está nem no ar. Então, assim, o que eu faço nesses casos? Eu deixo rolar, deixo dar erro? Não, eu preciso melhorar isso. Né? Então, por exemplo, digamos que esse serviço está com erro. Deu um erro, o que eu faço? Eu devolvo o erro para o cliente? Não. Então eu posso ter um callback, por exemplo, que vai gerar aquele objeto que eu estaria tentando acessar vazio, para eu não dar um erro, mas já é algo estranho. Pô, por que esse objeto veio vazio? Aí eu posso ter um tratamento, quando ele vem vazio, eu posso dar uma mensagem mesmo, né? Se for, por exemplo, uma fila, eu posso gerar um evento e falar assim, eu tentei acessar o serviço e não consegui, vou tentar daqui a pouco. Enfim, tem várias possibilidades que a gente tem de fallback. Outra coisa que dá para a gente fazer também é uma funcionalidade de timeout. Então, digamos que eu tentei acessar e eu estou lá 1, 2, 3, 4, 15, 30 segundos e não vem a resposta. Quando a gente está falando de sistemas distribuídos, não é legal você ficar esperando para sempre que uma resposta venha, até porque provavelmente tem um cliente esperando ali aquela requisição. Então, você define um timeout, sei lá, até 5 segundos, por exemplo, eu espero. Se não vier em até 35 segundos a resposta, eu posso, por exemplo, devolver um erro ou falar tente mais tarde, ou eu posso ainda colocar junto também uma outra funcionalidade de retry, né? Então, digamos que deu timeout e vai dar um erro. Não devolve já o erro, faz um retry, porque às vezes as indisponibilidades em sistemas distribuídos elas são momentâneas. Então, faça novas tentativas, até 5 tentativas a cada, por exemplo, 2 segundos. E aí, realmente, se depois de 5 tentativas a cada 2 segundos realmente não conseguir acessar, aí sim, dá o erro, aí vai cair no fallback, que a gente já falou. Então, você vai concatenando essas funcionalidades. E, para mim, uma das mais interessantes é o tal do Circuit Breaker, né? Circuit Breaker, eu costumo dar o exemplo de que é igual o disjuntor da sua casa, né? Quando você tem o disjuntor na sua casa, você tem a rede elétrica da sua casa, que é uma série de circuitos que estão ali fechados realmente, né? E uma vez que você tem uma sobrecarga, por exemplo, o disjuntor cai. O que acontece quando o disjuntor cai? Ele abre o circuito. Aquele é um circuito fechado. Quando o disjuntor cai, ele abre o circuito. Porque quando ele abre, para de correr energia e aí ele evita que aquela sobrecarga se espalhe por todos os eletrodomésticos, por exemplo, e queime tudo que tem na sua casa. O Circuit Breaker dentro de uma arquitetura de microserviços ele é muito parecido com isso. Então, ele viu com
Viu não, né? Você configurou regras para que isso aconteça, e aí uma vez que um serviço entrou naquelas condições, daquelas regras, o circuito abre. O que quer dizer que o circuito abre? Quer dizer que a requisição que está vindo para aquele serviço, ela nem está sendo considerada mais. O serviço já devolve o erro de cara. Isso é muito interessante porque imagina que aquele serviço, por exemplo, está dando timeout. Todas as requisições que vêm esperam 5 segundos e dão timeout. Todas estão vindo, espera 5 segundos, dá timeout. Se você abrir o circuito daquilo, ele não espera mais os 5 segundos, ele já dá um erro e dá a possibilidade de quem está chamando saber que já existe um problema ali. Claro que para isso, todos os serviços que estão acessando ali precisam estar construídos com essa inteligência. Mas é muito mais interessante você não ter uma fila de requisições aguardando resposta do que o contrário. E aí, no Circuit Breaker, você normalmente também configura ele para que, depois de tanto tempo, tenta fechar o circuito. Né? Então, o que é isso? Ele vai tentar realmente, sei lá, fazer aquele acesso, executar aquele procedimento que ele estava executando. Aí você configura, se você conseguir executar, sei lá, por exemplo, 2 vezes, beleza, pode manter o circuito fechado, se não, mantém ele aberto. E aí, enfim, isso tudo é configurado. É uma funcionalidade mais complexa, mas, por exemplo, se você usa isso no MicroProfile, você configura ela em 4, 5 linhas. E quando eu falo 4, 5 linhas, são 4, 5 anotações. Assim, é super simples. É muito mais difícil explicar do que usar. Tá? E aí, uma vez que isso está feito, fica muito bom. Beleza? Esses são alguns exemplos de coisas que a gente pode fazer para melhorar a experiência de uso e de acesso de serviços remotos.